Shalom, queridos. Mais um capítulo da palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15 agora. Obrigado, meu Deus, por mais um capítulo da tua palavra, mais uma edificação, mais uma proteção, porque ela é como um escudo. Ela é no nosso coração. E agradecemos por isso, em nome de Jesus. Capítulo 15 fala da desobediência de Saul e a sua rejeição. Samuel disse a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando Israel saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem de Telaim, 200.000 homens de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs a emboscada no vale. Então disse aos queneus: Vão adiante, afaste-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua você juntamente com eles. Porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Note bem, os queneus usaram de misericórdia, enquanto os amalequitas ficaram impedindo a obra de Deus na vida de Israel, tentaram impedir, mas os queneus usaram de misericórdia. Então, Saul está dizendo: se afaste, separe-se deles, porque iremos destruir tudo. Não ficará nada dos amalequitas. É a vingança do Senhor. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Note que ele tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, e Deus disse que era para destruir tudo, a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois e animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom, eles não destruíram. E Deus disse o quê? Para destruir tudo. Isso não quiseram destruir, isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível eles destruíram. Não foi isso que Deus disse? Já é agora a segunda vez que Saul está contra ao Deus de Israel, fazendo o que ele não mandou. Primeiro, vocês viram que quando Samuel mandou aguardar para ele esperar para fazer o holocausto, para fazer a oferta ao Senhor, e somente ele podia fazer, Saul tomou a frente e fez, porque viu o povo indo embora, e ele vivia em função do povo. Ele queria ter poder, sobressair, ter nome. A essa altura ele estava desse jeito. O poder não fez bem para ele, não. Ele agora não queria saber se Deus queria desse jeito ou do outro. Ele queria saber se o povo queria, do jeito que o povo queria. Então ele pecou a primeira vez contra Deus, quando não esperou o profeta chegar para oferecer o sacrifício. E agora novamente está Saul pecando, porque Deus mandou destruir tudo e ele não fez. Estão vendo aqui, não é? Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel:
Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Escutei as palavras do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que estou escutando? Imagine, hein? O homem tinha desviado totalmente. Não era a vontade de Deus. No final, sempre assim, em problemas sérios. Ele não foi escolhido pela vontade de Deus. Foi apenas a vontade do povo que Deus permitiu acontecer. E agora está esse homem enganando, tentando enganar o profeta mais uma vez, vivendo em função do que o povo queria, não o que Deus queria. E agora está ele dizendo que fez tudo como Deus mandou. E Samuel ouviu o balido, não foi isso? Das ovelhas, o balido de ovelhas, o mugido dos bois, e ele dizendo que tinha executado tudo, tinha feito como Deus mandou. Deus mandou matar tudo, não deixar nada. E ele tentando enganar agora o profeta. Não se engana Deus, mesmo que enganasse o profeta. E para completar, Deus não deixa o profeta enganado. Se o profeta é do Senhor, tudo é revelado. Aí pronto, acabou, detonou a vida dele agora. Já tinha sido perdoado a primeira vez, quando ofereceu sacrifício, não esperou Samuel chegar, e agora não faz o que Deus tinha mandado. Então, trouxe dos animais, aí ele diz, trouxe dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas, ele botava sempre que era o povo, porque tudo dele era em função do povo, das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor, seu Deus. O resto nós destruiremos totalmente. Imagine que situação, que caráter, né? Se Deus disse destrua tudo, Deus não queria. Maldito, tudo maldito. Quando Deus mandava destruir tudo, porque daquele povo não prestava nada. Nem os despojos Deus queria. E ele achou de tomar o lugar de Deus. Não, esse aqui, esse está gordo, está bonito, esses bois, esse gado aqui está bonito, essas ovelhas, então a gente vai sacrificar ao Senhor. Deus não pediu. Não dê ao Senhor o que ele não pediu, porque ele é santo, santo, santo. Só se pode dar a ele aquilo que lhe agrada. O que agrada ao Senhor é o que damos a ele. E só agrada ao Senhor nós. Se nós estivermos bem com o Senhor, ele se agrada de tudo que oferecermos a ele. Ele vê nós, o adorador, vai entregar aquela oferta, aquela obediência em adoração a ele? Porque se não for assim, ele não recebe. Não viu o caso do Abel? Deus não se agradou, foi de Abel, não foi da oferta. Porque nós costumamos dizer, porque Abel não ofereceu ovelha, não teve sangue, sem derramamento de sangue, não dá remissão de pecados, porém Deus também decretou festas de bolo, de farinha, tem lá no livro de Levítico as ofertas também de alimento. Então, os frutos de Abel não foram aceitos por causa do coração de Abel. Aqui também jamais Deus iria aceitar essas ofertas por causa do coração de Saul. Mentiroso, falando bobagem aqui com o profeta, procurando fazer o gosto do povo e não de Deus. Então, já sabemos que aqui encerra o reinado de Saul. Aí ele não considera que está encerrando, não. Ele ainda insiste, não é? E esse resto desse capítulo aqui, o capítulo 15, você vai ver o Senhor falando, Samuel, aqui no versículo 17 desse capítulo 15, Samuel continuou dizendo, não é verdade que mesmo sendo pequeno os seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça da tribo de Israel? Quer dizer, aí Samuel vai recordar quem era ele quando ele foi para ungir. Ele não era assim. Vocês viram como era? Estava procurando
a jumenta do pai, era um filho que honrava seu pai, foi atrás da jumenta que tinha se perdido. Na hora de que não acharam, que o seu moço sugeriu buscar o profeta, ele lembrou logo que tinha que dar oferta ao profeta e que eles estavam sem condições de dar. O moço disse: não, mas eu tenho aqui, ainda temos alguma coisa para oferecer ao profeta. Então ele estava dentro dos princípios, estava entendendo as ordens que Deus tinha dado para o povo dele, sabia sobre o profeta, sabia sobre a honra ao pai. Na hora de ser consagrado, ele se esconde, tímido, né? Não estava assim, dizendo: olha, eu aqui, Deus me escolheu. Não, ele estava lá atrás das bagagens. Então, estava assim, começando humilde, tudo bem, mas o poder fez mal para ele. É o que acontece com muitos líderes, não é? O poder faz mal. Não entende que o poder só pode ser com êxito se nós considerarmos que o dono do poder é Deus e que Ele que determina o que vamos fazer. Então, aqui estamos vendo a derrota já do nosso querido Saul. E aqui nós vemos até no finalzinho do capítulo, Samuel mata Agag. Samuel disse: traga aqui Agag, rei dos Amalequitas, o rei que ele poupou, que Deus mandou. Samuel aí não deixa passar. E aí Agag veio a ele confiante e disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi a Ramá e Saul voltou para sua casa em Gilgal, em Gibeá de Saul, até o final da sua vida. Então Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul, até o final de sua vida. Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Encerramos o capítulo 15. Louvado seja Deus. Nosso Deus é bom. Muitas lições para nós aqui. O tempo não dá para estar falando para vocês as lições, mas vocês tiram lições na direção do Espírito Santo de tudo que Deus falou aqui nesse capítulo 15. Louvado seja Deus. Tudo que Deus falou aqui no capítulo 14, no capítulo 15, nada fica sem lições. Então, leia com atenção, invoque o Espírito Santo que já está dentro de você, que ele vai deixar bem claro as lições que devem ser tiradas aqui. E no nosso questionário, certamente iremos fazer perguntas dentro da leitura dos dois capítulos, 14 e 15. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.